Ótimo. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Começar saudando os vereadores presentes aqui, a vereadora, saudar os servidores da Câmara, né? Saudar também os servidores da Casa dos Conselhos. Gostaria de fazer uma saudação a todos os conselheiros de todos os conselhos de Valinhos e fazer uma saudação a todos os servidores, em especial os da educação, né? Eu vim aqui como presidente do Conselho Municipal de Educação, sou professora, e gostaria de saudar todos os servidores, né? Professores, diretores, coordenadores, merendeiras, monitores, agentes administrativos, agentes de desenvolvimento infantil, né? Todos eles, e saudar também os meus colegas professores, aqueles que atuam comigo nas escolas onde eu leciono, a EMEB Luiz Antoniazzi, a EMEB Valdomiro Mair e a EMEB professora Dirce Antônio. E vou aproveitar e vou saudar a Ponte Preta também, que é o meu time do coração, e eu fui tocada aí pela homenagem, né? Vou aproveitar e fazer a saudação também. Então, eu subo aqui na tribuna hoje como presidente do Conselho Municipal de Educação, eu sou professora da rede municipal, e eu solicitei a fala nessa tribuna no mês de outubro, por ocasião da comemoração do Dia do Professor, no dia 15, né? E aconteceu de ser justamente hoje também no Dia do Servidor. Então, nós viemos aqui, né, o Conselho Municipal de Educação, compartilhar algumas inquietações e reafirmar o compromisso que nós temos com uma educação pública de qualidade, com equidade, democrática e voltada ao interesse coletivo. Muito se falou aqui sobre a questão dos servidores, né? E eu reforço dizendo que não há serviço público sem servidor, né? E que não há serviço público de qualidade sem planejamento, sem compromisso e sem investimento. Como eu falei, né, eu vim aqui para falar um pouco mais da educação, e como professora, né, vou falar bastante sobre a questão do professor, porque o professor, né, apesar de, ultimamente, ele ser um profissional tão desvalorizado, sabotado e, infelizmente, até muitas vezes ridicularizado, ainda é por meio desse profissional que nós formamos os cidadãos, que damos a oportunidade de crescimento às crianças, que preparamos os jovens para os desafios de suas vidas e que abrimos novas oportunidades a adultos. É por isso que a educação precisa estar no centro das decisões dessa casa e da prefeitura. Como presidente do Conselho Municipal de Educação, eu gostaria apenas de pontuar um papel importante desse colegiado, né? As leis de criação dos conselhos, elas deram a eles alguns papéis, como o papel regulador, o papel de supervisão, mas poucas vezes a gente vê os conselhos de educação discutindo a política educacional juntamente com o executivo, e muito menos discutindo o financiamento da educação. As leis atuais dos planos decenais de educação, que estão vencendo, que, né, já venceram ano passado, e agora nós vamos entrar novamente nos debates, né, elas garantem esse papel aos conselhos, pois os planos eles abarcam 2 governos e meio, pois são planos de 10 anos. Né? Então, nesse tempo, é preciso monitorar e acompanhar as metas. A maior parte das secretarias de educação, elas acompanham o financiamento apenas via conselho do Fundeb, né? Mas não se acompanha o conjunto dos recursos que financiam a educação. E isso é o papel dos conselhos municipais de educação, para que a gente possa analisar e monitorar o atingimento das metas que vão estar colocadas nos planos decenais. Recentemente, todos nós ficamos sabendo de alguns dados delicados, né, sobre índices educacionais de Valinhos, algo que muito nos preocupa, e porque não são apenas números, né, numa planilha. E precisamos nos fazer uma pergunta: por que isso está acontecendo? Claro que a resposta não é simples, mas, a nosso ver, ela passa por 3 pontos. O primeiro ponto é o investimento correto, o segundo ponto é um planejamento contínuo e responsável, e o terceiro ponto é a valorização real dos profissionais de educação. Sobre o ponto 1, que é o investimento correto, a Constituição determina que o município deve investir 25% da arrecadação na educação, todos nós sabemos, né? Em Valinhos, a gente sabe que temos uma arrecadação expressiva e é uma cidade que cresceu muito nos últimos anos, né? Segundo o censo de 2022, em 2010, Valinhos tinha cerca de 106 mil habitantes e as previsões aí para 2023 estão na faixa de 132 mil habitantes, né?
Mais moradores significam mais crianças na rede municipal, mais jovens precisando de escolas bem estruturadas, mais famílias dependendo de um serviço público que acompanhe esse crescimento. E, fora isso, a gente não pode pensar só no acesso à educação, né? Nós temos que pensar na qualidade do ensino. Essa questão da qualidade ela é uma inovação que está no novo Plano Nacional de Educação, o PNE, que está em tramitação no Congresso Nacional. E, para garantir a educação de qualidade, não significando apenas deixar as crianças e os jovens dentro da escola, nós precisamos fazer o quê? Assegurar um aprendizado de qualidade com professores suficientes, com recursos adequados, com estratégias pedagógicas eficazes, e tudo isso passa pelo uso correto dos recursos, com transparência e com responsabilidade. Sobre o ponto 2, que é o planejamento correto, né, e contínuo, nos últimos anos nós vimos decisões sendo tomadas sem consulta às escolas, muitas vezes a toque de caixa, sem diálogo com o conselho e a comunidade escolar, resultando em impactos negativos na rotina das escolas e na vida dos profissionais. Nós precisamos de uma política educacional que antecipe as demandas, que seja contínua entre as gestões e que envolva quem realmente conhece o dia a dia da escola. E o Conselho Municipal tem um papel fundamental de apoio e de cobrança nesse planejamento. Sobre a valorização real dos profissionais da educação, que é o ponto 3, esse talvez é o ponto de maior sensibilidade e mais negligenciado, né? Nós falamos muito de valorização, mas ela só existe quando é acompanhada de condições reais de trabalho. Número suficiente de professores, um número adequado de alunos por sala de aula, jornadas equilibradas, infraestrutura adequada, formação continuada, a remuneração justa e um quadro de apoio completo, com as merendeiras, monitores, os ADIs, os agentes administrativos. Não há como avançar em alfabetização ou em qualquer outro índice se as salas continuam sem professores ou com superlotação de alunos. O discurso da valorização ela precisa sair das campanhas e das propagandas e se transformar em ação concreta, em uma prioridade orçamentária, em política permanente de Estado. Os professores e os demais profissionais eles precisam ter garantidos os seus direitos. O salário compatível com o custo de vida da região, a progressão vertical, que não vem sendo paga, a licença-prêmio. O Plano Nacional de Educação, ao qual eu já me referi aqui, ele dá um destaque muito grande à meta da valorização dos profissionais de educação, pois não é possível falar em educação pública de qualidade e com equidade sem que nós tenhamos os professores concursados, com estabilidade, com condição efetiva de realizar os trabalhos. Não só com os conteúdos de sala de aula, né? Mas levando em consideração as experiências culturais e sociais dos estudantes, que são muito diversas. A diretora de articulação com os sistemas de ensino, a professora Selma Rocha, do MEC, ela fala que os nossos alunos não devem receber o mínimo. Precisamos valorizar os profissionais para assegurar que os nossos alunos tenham acesso não só aos conteúdos, que seria o mínimo, mas aos fundamentos do conhecimento. É preciso aprender a ler e escrever e a interpretar o mundo real, as letras, e também interpretar e conhecer os fundamentos das ciências, da matemática, da geografia, da história, das artes, da sociologia, da filosofia, das ciências biológicas, né? É preciso reafirmar a importância do papel do professor em meio às inteligências artificiais, ao advento da tecnologia, pois nada disso existe sem a condição e a cognição humana. Senhores vereadores, a política é o caminho pelo qual nós conseguimos transformar realidades. Mas ela só cumpre esse papel quando é feita com responsabilidade, seriedade e, sobretudo, com compromisso coletivo. Nós não podemos permitir que a educação continue sendo apenas um tema no discurso, né? Um tema bonito, que todos gostam de falar. É preciso transformá-la em prioridade real. O Conselho Municipal de Educação ele está à disposição dessa casa para o diálogo. Muitas vezes, projetos e propostas relacionados à educação chegam até aqui sem que o Conselho tenha sido consultado, e isso enfraquece a construção coletiva. Hoje mesmo, aqui no público, eu presenciei alguns projetos, né, e, como presidente do Conselho, nunca fui procurada. Nesses últimos 2 anos, compondo a mesa diretora do Conselho, nós nunca recebemos a consulta de nenhum projeto, de nenhum vereador. E a educação ela não pode ser decidida de forma isolada. Nós acreditamos que ela precisa ser fruto de um planejamento, de uma participação e compromisso com a cidade como um todo. Como bem lembrou o professor Luiz Antônio Simas, a gente tem vivido tempos de muito comunicado e pouca comunidade.
Eu penso nessa frase em contraponto também à ideia equivocada de gerenciar uma escola como uma empresa. A escola não segue apenas a lógica da produtividade e das metas, ela é um corpo formado por diferentes vozes, experiências, perspectivas e vulnerabilidades. É uma comunidade. Nós não podemos burocratizar demais a escola, exigindo uma série de trabalhos que têm pouco ou nenhum efeito nas questões mais importantes dentro de uma escola, que são questões pedagógicas, mediação de conflitos, respeito às diversidades. Sobrecarregar gestores escolares e professores com burocracias, às vezes, desnecessárias, é ocupar um tempo precioso que poderia estar sendo direcionado ao potencial transformador da educação. No mundo corporativo, essa lógica é para aumentar a produtividade, mas quando ela é importada para o contexto educacional apenas como uma formalidade, ela acaba por engessar o trabalho pedagógico. Eu reforço, portanto, que nesse Dia do Servidor, não há serviço público sem servidor e não há desenvolvimento social sem educação pública de qualidade. A valorização dos nossos profissionais, o investimento correto dos recursos e o fortalecimento dos espaços de participação social são os caminhos indispensáveis para que Valinhos volte a avançar na educação, que é o que todos nós queremos. Eu faço um apelo a essa casa para que leve em consideração os nossos apontamentos, inclusive quando forem discutir plano plurianual, lei orçamentária anual, para que pensem na educação pública de Valinhos. Que esta casa, junto ao Executivo e à sociedade civil, possa assumir esse compromisso de colocar a educação pública no centro da política, não apenas no discurso, mas também na prática. Muito obrigada e boa noite a todos. Bom descanso.